Tá bom, vamos lá. Isso aqui é importante você entender. Ó, primeira coisa. O ser humano, ele funciona dentro de uma lei natural. A lei natural dele é a fuga da dor e a busca pelo prazer. Ele vai ter somente esses dois pontos. Ele vai sempre estar fugindo da dor. Por quê? Porque a dor gera pressão, a pressão gera necessidade do alívio. O alívio, ele basicamente se torna o objeto de desejo que move o ser humano na direção dele. Por isso, aqui já está descrito milimetricamente o processo. Por isso que ele por isso que ele faz a fuga da dor, é sair da dor, sair da condição dolorosa e vai para a busca do prazer, que é a busca da recompensa. Ele sempre vai fazer isso. Só que o que vai acontecer? Muitas vezes, a busca pelo prazer, a busca pelo alívio, às vezes, isso é importante, às vezes o alívio não é às vezes o alívio não é o encontro com o prazer. Às vezes o alívio é a redução da dor. Então você tem esses dois pontos. Às vezes o alívio não é a busca pelo prazer. Às vezes não é o encontro com o prazer. Às vezes é somente a redução da dor. Reduz a dor. A redução da dor por si só já gera alívio. Entendeu? Então, o que basicamente acontece? É esse mecanismo. Cara, isso aqui foi muito interessante porque surgiu esse insight agora. É esse mecanismo que basicamente faz as pessoas acreditarem que muitas vezes são felizes. É esse mecanismo que gera basicamente a cortina de fumaça da felicidade. Né? O que na verdade acontece? Olha só que louco. O fato de que aquela pessoa não pode estar sendo feliz gera uma determinada culpa, porque ela tem a crença firme nela de que ela precisa ser feliz. De que esse é o objetivo da vida dela, ela tem que ser feliz. Então, a necessidade da felicidade, né? E o fato de não ter a felicidade, ou seja, uma necessidade que ela não está sendo suprida, gera uma pressão naquele indivíduo. O indivíduo, ele fica meio que se sentindo culpado e ele fica um pouco frustrado também. Entende? Por quê? Porque ele não tem aquela felicidade que ele tanto deseja. Ele não percebe a presença dessa felicidade. Primeiro porque ele não sabe o que é felicidade. A felicidade ela vai ter várias formas dentro de uma sociedade, né? As pessoas vão dar forma à felicidade como bem desejarem. O problema é que essa felicidade ela nunca se concretiza, né? Ela sempre é uma cenoura na frente de um coelho. E a cenoura, o coelho nunca pega a cenoura. A cenoura, à medida que o coelho se move, a cenoura é puxada e o coelho tem que se mover junto com a cenoura. É isso que acontece. Então, o que basicamente vai acontecer? A pessoa ela vai sentir a culpa por sentir que não possui a felicidade. E muitas vezes, o que ela vai fazer? Ela vai criar uma sensação de felicidade que vai, inclusive, que vai subsidiar uma profunda certeza nela de que ela tem a felicidade. E ela vai viver nisso. Ela vai viver nisso. E ela ainda vai esperar a qualificação das pessoas. Ela vai querer expor essa felicidade que acredita que tem para que os outros digam, nossa, como a fulana é feliz. E na verdade não existe felicidade nenhuma. É tudo uma virtualidade gerada. Entende? Basicamente, o que a pessoa fez? Ela pegou um atalho para o alívio da pressão. Um ser humano, ele sempre vai pegar um atalho para aliviar suas pressões. Por quê? Primeiro porque ele corre sempre pelo caminho mais curto e pelo caminho mais fácil. Então, à medida que ele se sentir pressionado, à medida que ele sentir-se mal com alguma coisa,
ele vai buscar o alívio para se sentir bem. E ele vai pegar o caminho mais curto para esse alívio. E muitas vezes o caminho mais curto para esse alívio é fingir possuir aquilo que ele sente culpa por não ter. Tá percebendo como a gente é muito complexo. Cara, a gente é muito complexo, a gente é muito maluco às vezes. E muitas vezes as pessoas ainda têm a capacidade, a cara de pau, de dizer que são normais diante desse cenário. É difícil ser normal diante desse cenário, né? É tudo muita loucura. Tudo muita loucura. Salomão mesmo, em Eclesiastes, chegou num ponto de tão profunda confusão, né? E tantas perguntas que não foram respondidas mesmo no fim da vida dele, que é o momento em que ele escreve Eclesiastes, e ele mesmo constata, cara, tudo é ilusão. Tudo é ilusão. Ele vai dizer isso várias vezes. Tem só um capítulo, inclusive, no livro de Eclesiastes, onde ele só diz que tudo é ilusão. Né? Porque, cara, ele olha as coisas e diz, cara, isso aqui não faz o mínimo sentido. Por que disso? Isso não faz o mínimo sentido. E é exatamente o que ocorre com a felicidade. Muitas vezes as pessoas vão ter que criar a felicidade para provar para si que ela existe e que ela possui, que a pessoa possui. Né? Eu possuo a felicidade, eu vou criar uma impressão para mim de que a felicidade existe. Ou seja, eu vou mentir, eu mesmo vou buscar me iludir para me libertar daquela pressão, né? Que basicamente é aquela pressão que me culpa por não possuir a tão famigerada, né, felicidade que todos dizem por aí. E a verdade é que nunca experiencia a felicidade. Vive fingindo. E cara, isso é péssimo. Isso é péssimo. Porque lidar com a verdade vai ser sempre muito melhor. Muito melhor. A escolha por estar instalada na realidade é uma escolha muito melhor do que não estar. Porque a sua vida, ela se passa na realidade. Por mais que você tente sair, a sua vida se passa na realidade. E não adianta, num campo virtual, as coisas elas podem até acontecer como você quer, mas elas não impactam diretamente a sua vida porque é virtual. O que impacta a sua vida está no real, no campo dimensional verdadeiro. Eu sempre digo isso. Não é à toa que Jesus personificou a verdade. Eu sou a verdade e depois diz que ele é a própria vida. Por quê? Porque ele é a verdade e depois diz que é a própria vida. Cara, para pra pensar um pouco. Será que não tem relação nenhuma entre a verdade e a vida? Para ele personificar a verdade, eu sou a verdade e a vida. A incorporação da verdade é a agregadora da vida. Sabe, cara, essas coisas, eu sei que elas são um pouco complexas, né? Eu sei que é um pouco difícil, até mesmo para você acompanhar esse raciocínio. Não é nada fácil, né? E quando a gente fala de vida e de seres humanos, realmente é tudo muito complexo. Mas, cara, são coisas que basicamente você vai pegar agora, vai pegar um pouquinho depois, e à medida que, né, se desenrolar aqui a conversa, você vai pegando mais ainda. Então, a ideia é essa, tá? A ideia é essa, né? O processo pelo qual o funcionamento humano ele acontece é que sempre que um ser humano ele for pressionado, ele vai buscar uma válvula de escape para aliviar a pressão. Ele vai pegar sempre o caminho mais curto, o caminho mais fácil. E muitas vezes o caminho mais curto é a falsidade consigo, é o fingir, é o mentir-se para si mesmo ou acreditar em uma mentira de uma outra pessoa. Quando ele não tem as suas próprias mentiras, ele vai comprar a mentira dos outros.